Que bênção, meus irmãos. Amém. Deus seja louvado por a vida dessas crianças. Meus irmãos, hoje será o encerramento da nossa série de mensagens sobre altares. E hoje é o quarto altar que nós vamos levantar. E esse quarto altar é o altar que nos guia. Diga, o altar que nos guia. Então hoje nós vamos levantar o altar da direção. E nós vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Portanto, Gênesis 46. Gênesis 46, o primeiro altar que foi levantado por Jacó foi o altar do encontro, o altar que fez ele sair da casa de seus pais para começar a viver as suas próprias experiências com Deus. Nós vimos que na tenda do seu pai não tinha o pai, não tinha a mãe, mas não faltou a presença de Deus. Não faltou escada, não faltou anjo, não faltou travesseiro, não faltou coluna. Ele aprendeu até levantar altar. O segundo altar levantado, irmã Maria, foi o altar da reconciliação. Foi o altar que Jacó teve que decidir voltar para resolver pendências que ficaram mal resolvidas. Ele encontrou no meio do caminho até um tio muito amoroso, muito carinhoso. Quem lembra o nome do tio? Qual o nome? Labão. Um tio que todo mundo queria ter, sim ou não? Todo mundo queria ter um Labãozinho na vida. E Jacó teve esse Labão. E na quinta-feira passada, o segundo altar que foi levantado foi o altar do renovo. Foi o altar onde Jacó teve que abater os deuses que ainda havia dentro da casa. Nós vimos que ele já tinha levantado 2 altares, mas ainda tinha deuses dentro da casa. E aprendemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Jacó convoca toda a sua família e diz: precisamos levantar um altar, e para isso precisamos lançar fora todos os deuses estranhos que há no nosso meio. E aí então Jacó passa por um nível maior e ele deixa de conhecer a casa de Deus para conhecer o Deus da casa. É uma experiência e é para onde Deus quer nos levar, para um ambiente maior. Além de conhecer a igreja, a placa da igreja, conhecer o Deus da igreja. E eu creio que aqui já tem um povo que amadureceu e está conhecendo muito além das coisas de Deus, mas já está conhecendo o Deus das coisas. Está conhecendo mais do que a igreja e está conhecendo o Deus da igreja. Conhecendo muito mais do que milagre e bênçãos, e conhecendo o Deus dos milagres e o Deus das bênçãos. Aleluia. E hoje nós temos o quarto altar, o altar da direção, o altar que nos guia. Gênesis 46, versículo de número 1. Vamos ler o texto. Eu leio 2 textos e a gente finaliza em 15 minutos. Vamos lá, versículo de número 1. Leia. Israel partiu com tudo. Israel, como começou o primeiro altar? Quem lembra? Como começou o primeiro altar? E Jacó? E o último altar, como está começando?
não tem medo de partir. Ele continua partindo de ambientes que ele precisa partir. Ele não tem medo, até porque a sua descendência inicia como? Com o seu avô Abraão. Qual é a ordem? Sai da tua terra, da tua parentela, da terra que você está, e vai para o ambiente que eu vou te direcionar, te guiar. Então está no sangue dele, partir de ambientes que ele precisa partir. E Jacó, ou Israel, continua com essa mesma visão. Eu preciso partir. Lê o texto. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Beerseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito. Não tenha medo de ir para o Egito. Continua. Porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito. Eu irei com você para o Egito. Irmãos, no Egito a gente só tem medo se a gente descer sem a direção de Deus. Mas se a gente estiver na direção de Deus, até o Egito vira um lugar de bênção. Sabe qual é o problema? Que nós insistimos em ir para ambientes sem a direção de Deus. A gente insiste em estar em ambientes que Deus não mandou a gente estar. A gente insiste em estar em lugares que Deus não mandou a gente estar. Mas quando Deus manda estar na direção de Deus, parece até estranho. Mas quando é Deus que manda, até o Egito vira um lugar de bênção. Eu vou simplificar. Pastor, eu sou crente. Pastor, eu creio em Jesus. E olha o ambiente e a vida que eu estou levando e vivendo. Olha o estar da minha casa. Olha o ambiente que eu estou vivendo hoje. Mas se nós estivermos na direção de Deus, até o ambiente Egito se transforma em um lugar de bênção. Qual é o segredo? Estar na direção de Deus. Então não fique reparando o local. Repare se você está na direção de Deus. Continua. E certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Olha o que Deus está dizendo. Você vai. A mão de José vai fechar os seus olhos. Sabe o que Deus está dizendo? Você nem chegou lá e eu já estou no céu amanhã. Eu já estou no dia do teu sepultamento. Eu estou além de você, Jacó. Vai, porque o teu futuro eu já vi. Continua. Então Jacó saiu de Beerseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Para. Quem mandou as carretas? Está no texto. Quem mandou as carretas? Vamos lá. Quem mandou as carretas? Faraó mandou as carretas. Continua. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência. Jacó e toda a sua. Nenhum dos seus vai ficar para trás. Isso aqui é profético. Nenhum dos seus ficará para trás. Meus irmãos, esse é o quarto altar que Jacó ele vai levantar. Como nas outras vezes nós lemos um texto, fizemos uma retrospectiva e finalizamos naquele texto que nós lemos. E hoje não será diferente. Nós lemos Gênesis 46, nós vamos fazer uma retrospectiva e nós vamos finalizar, se Deus permitir, no capítulo 46. Essa retrospectiva que nós vamos fazer, nós precisamos voltar em Gênesis 37.
acontecendo e por que aconteceu o capítulo 46. Então, Gênesis 37, Deus vai apresentar a nós, em Gênesis 37, uma história que nós conhecemos como a história de José. Quem já ouviu falar sobre a história de José? E se eu te falar que aquilo que nós conhecemos como a história de José, não é a história de José. Parece que é de José, mas não é de José. Está estranho, pastor. Eu sempre conheci como a história de José. O capítulo 37 é conhecido como a história de José. Por quê? Fala de José. Sim ou não? Fala de José. Fala do menino sonhador. Fala dos irmãos que tiveram inveja, dos irmãos que venderam ele. E assim é a trajetória. Então é a história de José. E hoje eu vou provar para você que a história não é de José. Lê o versículo de número 1. Gênesis 37. Nós vamos caminhar até o capítulo 46. Vai. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Olha o versículo 2. Esta é a história de Jacó. Lê de novo. Esta é a história de Jacó. É a história de quem? Ué, não é de José? Eu sempre achei que a história era de José. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? A história não é do filho, a história é do pai. O filho só está incluído nela. Deixa eu dizer, a nossa história não é nossa, a nossa história é do pai. É que ele decidiu incluir a gente na história dele. Lê de novo esse texto. Jacó. Não, leu 2. Esta é a história de Jacó. E aí? Aí ele fala que a história é de Jacó e começa a falar de quem? De José. Então a história é de quem? José ou Jacó? Você concorda comigo que a história é de Jacó? Não, eu só acredito no que a Bíblia fala. Se a Bíblia está falando que é de Jacó, então é de Jacó. E aí no decorrer a gente vai ver se faz sentido ou não. Continua. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então a história de Jacó, o texto diz, a história de Jacó, e começa a falar sobre José. José, que Deus vai decidir dar a ele sonhos. E nós estamos falando de altar. A ideia de altar é um lugar de abate. Diga, lugar de abate. Altar é um lugar de abate. Então Deus vai dar sonhos para José. Esses sonhos que Deus vai dar para José é para abater os sonhos de José, para que os sonhos de Deus venham se concretizar. Então olha como é sério isso. Nessas quintas de altares, Deus está nos convidando para que os nossos sonhos sejam abatidos, para que nós possamos viver os sonhos de Deus. Irmãos, ele tinha 17 anos, sim ou não? Você acha, vamos raciocinar com a razão, você acha que de fato José, em algum dia, ele já acordou e falou assim: eu queria ser governador do Egito? Primeiro, esse cargo nem existia. O cargo de governador nem existia. Você acha que de fato um dia ele disse: eu almejo, eu sonho, eu tenho desejo de ser governador do Egito? Os irmãos acham que ele um dia pensou nisso? Então isso me faz pensar que o sonho que ele está tendo, talvez o maior sonho que ele teria, era continuar cuidando das coisas do pai, ser o filho bom que ele era e seguir os passos de seu pai. Normalmente era como era, o pai era, o
o filho também se tornaria, seguiria os mesmos passos. Esse é os sonhos de José. Só que Deus vai abater os sonhos de José, para José viver os sonhos de Deus. Uma pergunta: será que você estamos dispostos a abater os nossos sonhos no altar para viver os sonhos de Deus? Será que nós estamos dispostos a entrar na história do Pai para viver os sonhos dele e não os nossos? Tem gente que tem o sonho da faculdade, e se Deus falar, não é o que eu sonho para você? Tem gente que tem sonhos de construção, e se Deus falar, não é o que eu sonho para você? Mas eu tenho um sonho que é maior e um sonho que é melhor. Topa? Será que a gente caminharia como José, ou a gente abandonaria no meio do caminho, porque nós não queríamos abater os nossos sonhos? O evangelho é muito sério. Viver com Deus é muito sério. E nessa noite, Deus nos convida a abater os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, que são melhores e maiores, e que não vai alcançar apenas nós, mas também vai alcançar os nossos e toda a nossa descendência. Esse José que sonha, não os seus sonhos, mas os sonhos que Deus estabeleceu para ele. E ele tem uma ideia: o que eu sonhei, eu vou contar para os meus irmãos. E ele conta para os irmãos o primeiro sonho. Deus dá outro sonho para José. E a Bíblia vai dizer que os irmãos agora estão com ódio de José. Não tem como a gente forçar sonho. Não tem coisa que eu já dormi pensando, meu Deus, eu queria viver isso pelo menos em sonho. Mas não dá pra gente forçar sonho. Agora, os irmãos dele estão odiando ele por causa de uma coisa que ele não tem culpa. Ele apenas sonhou e ele apenas contou aquilo que ele sonhou. O segundo sonho que ele tem, o sol, a lua, 11 estrelas se prostram diante dele. De verdade, irmão, você acha que José está entendendo alguma coisa desse sonho? Não entendendo nada, irmão. O sol, a lua, 11 estrelas se dobrando diante de nós. Ele não está entendendo nada. Mas o pai dele vai questionar ele dizendo: que sonho é esse, menino? Você acha por acaso que eu, tua mãe e teus 11 irmãos vamos se dobrar diante de você? O texto vai dizer que os irmãos dele odiaram ele e tiveram inveja. Não está tendo inveja de um negócio que ele nem entende direito, de uma coisa que ele não pediu, de uma coisa que Deus decidiu dar para ele. Só que o texto vai dizer que os irmãos tiveram inveja, mas o pai guardou no coração. Os irmãos estão com inveja, mas o pai guardou no coração. Porque o pai, que é Israel, entende de sonho. Não sei se você vai pegar isso aqui. O pai Israel, no primeiro altar que ele vai levantar, ele está num ambiente de pedra. E nesse ambiente desfavorável, ele vai deitar numa pedra que é um travesseiro. E nesse travesseiro, Deus vai dar um sonho para ele. E nesse sonho, quando ele acorda, ele vai dizer: Deus estava aqui e eu não sabia. Quando José está contando o sonho, ele vai dizer: eu não vou cometer o mesmo erro. Vai que Deus está aqui e eu não estou sabendo. Os irmãos tiveram inveja, mas o pai guardou no coração e disse: vai que Deus está aqui e eu não estou sabendo.
os irmãos conhecem a história. Os irmãos de José vão cuidar das coisas fora de casa. O pai Jacó dá uma ordem para José e diz: José, vai atrás dos seus irmãos em Sicar. E eles estão lá em Sicar. E você vai se encontrar com os seus irmãos. Quando ele chega em Sicar, os irmãos não estão em Sicar. Ele começa a procurar e ele encontra os irmãos em Dotã. Quando ele chega em Dotã, os irmãos veem ele de longe. E a palavra que eles vão dizer é: lá vem o sonhador. E aí eles começam a discutir entre eles: mata, não mata? Mata, não mata? Mata, não mata? O que a gente faz? A gente mata, a gente não mata, a gente mata, a gente não mata. Até que alguém diz: vamos jogar na cova. Quando José chega, eles jogam os irmãos dele jogam ele na cova. E a discussão continua: mata ou não mata? Mata ou não mata? Mata ou não mata? De repente, quem é que está vindo? O texto vai dizer, Gênesis 40. Não. Gênesis 37 mesmo. Versículo 24. Gênesis 37, versículo 24. Olharam José de longe e olha o que eles decidiram fazer. Versículo 24. E o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. 25. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas... Caravana de ismaelita. Não é israelita, não. Ismaelita. Caravana de ismaelita é descendente de quem? Descendente de Ismael. Continua o texto. Vinha de Gileade. Vinha da onde? Guarda isso aí. Continua. Seus camelos traziam especiarias. Que mais? Bálsamo. E aí? E mirra. E fizeram o quê? Que levavam para o Egito. Para. Quando eles estão naquela, mata ou não mata, mata ou não mata, mata ou não mata, eles vão ver que está vindo uma caravana de ismaelita, que é descendente de Ismael. Ismael é filho de quem? Ismael é filho de quem? Valendo um bis. E olha que eu nem tenho bis aqui. Ismael, filho de Abraão. Abraão com H. Porque Abraão desceu no Egito sem a ordem de Deus, sem a direção de Deus, e subiu com Agar. Porque quando eu desço do Egito sem a ordem de Deus, eu subo com Agar, que não era para subir. Mas isso é outra mensagem. Então Ismael é filho de Abraão. Abre um parênteses. Quando Ismael começa a crescer, Sara cria um mal-estar dentro do coração e começa a pedir para Ismael e Agar ir embora de casa. Quem lembra disso? Só que no primeiro momento Abraão não deixa. Só que num segundo momento Sara faz a proposta de novo. Eles têm que ir embora daqui. Agora Deus vai aparecer para Abraão e vai dizer: Abraão, faça como a tua mulher disse. Deixa ir embora Ismael e Agar, dá pão e água e manda eles embora de casa. Quem olha essa história fala assim: mas Deus parece ser muito ruim. Permitiu uma mãe e um pequeno filho ir embora de casa. Parece ser ruim ou parece ser bom? Parece ser ruim. Que Deus é esse que autoriza uma coisa dessa sair só com pão e com água? Só que Deus
está no controle de todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa, Deus já está no teu amanhã. Sabe por que você não precisa se preocupar com o amanhã? Porque Deus já está no teu amanhã. Como assim, pastor? Deus dá ordem, deixa Ismael ir, porque eu farei dele também uma grande nação. Ora, se Ismael não sai de casa, Ismael não vira uma grande nação. Se Ismael não vira uma grande nação, Ismael não tem caravana. Se Ismael não tem caravana, eles não passam em Dotã. Se eles não passam em Dotã, eles não compram José. Se eles não compram José, José não vai para fora, não vai para o Egito. Se ele não vai para o Egito, ele não vira governador. E se ele não vira governador, Jacó não vai ser trazido de volta para casa. Deus está dizendo, eu estou no teu amanhã. Eu estou no teu amanhã. Tem coisas que a gente não entende hoje, mas Deus está dizendo, eu estou no teu amanhã. Cuida do teu hoje, que eu já estou no teu amanhã. Adora hoje, que eu estou no teu amanhã. Serve hoje, que eu estou no teu amanhã. Adora com vontade hoje, que eu estou no teu amanhã. Se derrama no meu altar hoje, porque eu já estou no teu amanhã. Tem coisa que não dá para entender, mas Deus está no controle de todas as coisas. Sabe o que eu gosto desse texto? Que o texto vai dizer de onde eles vêm e o que eles trazem. Lê o texto de novo, o 25. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Vinham de onde? Isso aqui é muito importante. E eles traziam o quê? Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Para Jeremias 8:22. Jeremias 8:22. Por que o texto faz questão de dizer de onde eles estão vindo e o que eles estão trazendo? O texto faz questão de dizer, eles estão vindo de Gileade, e com eles tem especiaria, mirra e bálsamo. Jeremias 8:22. Lê o texto. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque então não se realizou a cura da filha do meu povo. Lembra da expressão, Deus vem com o teu bálsamo de Gileade? O bálsamo de Gileade era um instrumento de medicamento que servia para curar feridas. Deus está dizendo, José, você está dentro do meu projeto, do meu propósito, tem feridas, mas eu tenho bálsamo de Gileade para passar nas tuas feridas. Eu tenho bálsamo de Gileade para curar as tuas feridas, para curar as tuas enfermidades. Você está no meu propósito, mas você não está só. Eu estou providenciando bálsamo de Gileade para as tuas feridas e você continuar cumprindo o meu propósito. Deus tem bálsamo de Gileade para curar feridas antigas, para curar feridas atuais, para curar marcas que ficaram, para curar invejas que vieram, para curar levantes que tiveram. Deus está dizendo essa noite, a noite que eu virei com meu bálsamo ao teu encontro, para curar as tuas marcas e feridas, para você continuar o propósito que eu tenho na tua vida, José. Sabe o que faz. Quando parece que tudo está fora do controle da mão de Deus, Deus nos mínimos detalhes vem mostrando, eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia. Se eu ler um texto, será que vocês acreditam? Romanos 8, eu não vou nem explicar, só vou ler. Se você entender, você dá glória, e se não entender,
entender, ser da glória também. Romanos capítulo 8, do 26 ao 28. Lê, mas lê com força. Lê com voz de pregador lá da Praça da Sé. Lê o texto. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que os amam a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Olha o 28. Pois aquele que Sobe aí. Deus... Olha o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não é uma, não é duas, não é talvez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aqueles dias escuros, até aqueles dias de choro, até aqueles dias de vergonha, até aqueles dias de inveja, de traição, Deus está dizendo: eu estou no teu amanhã, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Deus está dizendo: há um propósito em todas as coisas, há um propósito de Deus. A gente não consegue entender hoje, mas tudo tem um propósito de Deus. Os irmãos conhecem, José é levado até o Egito, enganado pela mulher de Faraó, é lançado dentro da cisterna de novo, e dentro da cisterna ele vai interpretar dois sonhos, o copeiro e o padeiro. Quando trazem os sonhos para ele, agora ele vai descobrir que ele não apenas sonha, mas ele também interpreta, porque Deus, ele vai nos capacitando no decorrer da vida. E José está tão sem paciência agora, que quando chega para interpretar o sonho, ele olha para um e fala: oh, você não tem jeito não, você vai morrer mesmo. Sem aliviar, você vai morrer, você vai ser honrado, você vai morrer e você vai ser honrado. Assim, no outro dia, um morreu, o outro foi honrado. Quando passou o tempo, José vai dizer para ele: lembra de mim, hein? Quando você chegar lá, diante de Faraó, lembra de mim. Passou 2 anos, quantos anos? 2 anos, e José foi esquecido. Mas José só foi esquecido pelo copeiro, mas não foi esquecido por Deus. De repente Deus decide dar um sonho para Faraó. Quando ele age no sonho de Faraó, Faraó vai dizer: eu preciso de alguém para interpretar esse sonho. Aí o copeiro vai dizer: eu conheço um que interpreta. Já fazia 2 anos. Ele vai dizer: é José. Gênesis 41, 14. Gênesis 41, 14. Lê o texto. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. E fizeram sair as depressa. Ei, José, vamos, o Faraó está te chamando, vamos embora. E aí? Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. É para ele sair depressa. Ele está se barbeando, mudando de roupa, porque ele está dizendo: eu estou no propósito de Deus, na direção de Deus. Eu vou sair para nunca mais voltar. Então não vou sair de qualquer jeito.
Eu estou dentro da direção de Deus e eu sei, chegou meu tempo, chegou a minha hora. Passou 2 anos, esqueceram de mim. Não foi o copeiro que se lembrou, mas Deus marcou essa data para cumprir o propósito que Ele tem estabelecido. Meu irmão, minha irmã, não fica esperando do homem, da mulher, não. Mas chegará o tempo que Deus se lembrará de nós. Dará sonhos para quem há tempos não sonha, apenas para cumprir o propósito na minha e na sua vida. Chama José, e José parece que é Faraó que está chamando, mas José entende, Deus está me chamando, chegou minha hora. Deus está me chamando, chegou minha hora. Deixa eu dizer, tem convites que virá, que você dirá, é Faraó que está chamando. Mas você precisa entender que se você estiver na direção de Deus, não é Faraó, é Deus que está te chamando para completar aquilo que Ele começou. Tem convites que parecerão estranhos e a dúvida vai pairar sobre a tua mente, mas se você estiver na direção de Deus, vai, porque Deus está usando até Faraó para cumprir o propósito dele na nossa vida. Com Deus tem coisa que é estranha mesmo, tem coisa que não tem sentido mesmo, tem coisa que não tem lógica mesmo, mas é a mão de Deus que está sobre nós para cumprir o que Ele tem na nossa vida. Eu encerro. José se apresenta diante de Faraó, interpreta o sonho. José vai dizer, vem um tempo difícil aí. E Faraó vai dizer, quem que eu posso colocar para governar tudo isso? José aponta para ele e fala, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele é colocado lá. O Faraó tira da mão dele o anel e entrega para José. Entrega a roupa de linho fino e entrega para José. Deus está dizendo, eu vou restituir o que tiraram de você, José. Eu vou restituir o que tiraram de você, José. Quando esse José é colocado lá, chega o tempo difícil. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Os 7 anos de escassez chega. Qual é o único lugar que tem comida? No Egito. Todo mundo fora do Egito está passando necessidade. Se alguém quer comprar alguma coisa, tem que vir onde? No Egito. E tem que falar com quem? Com José. De repente, quem chega diante de José? Os irmãos. Só que na primeira vez, José não se apresenta. Ele só vai se apresentar depois. Gênesis 45. Gênesis 45, versículo de número 3. Aqui nós vamos fechar aqui. Agora você vai entender se o sonho era de José ou se o sonho era de Deus. Gênesis 45, 3 a 11. Lê. E disse a seus irmãos: Disse o quê? Eu sou José. E aí? Meu pai ainda está vivo? Vai. E seus irmãos não lhes puderam responder, de tão assustado que ficaram diante dele. Tem gente que vai ficar assustado com a tua história, por causa daquilo que Deus tem para fazer. Tem gente que vai olhar para você e não acredita que você está vivo. Eu não acredito que você está de pé. Eu não acredito que você está respirando. Eu não acredito que você está vivendo o propósito de Deus. É que eu estou debaixo da direção. Eu achei que você ia acabar na cachaça. Eu achei que você ia acabar nas drogas. Eu achei que você ia se desmoronar por causa daquela decepção. Eu achei que você ia parar. Eu estou debaixo da direção de Deus. Eu sou José. Eu sou José. Eu sou José.
vai dizer: eu estou aqui, eu estou vivo. Me jogaram na cisterna, me traíram, me enganaram, inventaram, mas eu sou José e continuo debaixo do propósito de Deus. Eu sou José. Não puderam responder de tão assustado que ficaram, porque eles diziam: José, nem eu suportaria o que você suportou, nem eu resistiria o que você resistiu, nem eu continuaria depois do que você passou. José, eu estou assustado. Se José pudesse falar, ele ia dizer: mas Deus sempre esteve comigo, os sonhos não eram meus, os sonhos eram de Deus, e eu estou debaixo de uma direção. Eu sou José. Aleluia. Deus vai impactar pessoas com a nossa história. Ele que está te fortalecendo em toda a caminhada de José. O texto vai dizer: Deus era com José. Na cova, Deus era com José. Na casa de Potifar, Deus era com José. Na cisterna, Deus era com José. Diante de Faraó, Deus era com José. Qual é o segredo para você continuar, José? Deus é comigo. Deus é comigo. Tem decepção? Tem, mas Ele está comigo. Tem choro? Tem, mas Ele está comigo. Ele está comigo. Eu sou José. Aleluia! Eu sinto o peso dessa mensagem aqui. Deus te trouxe aqui para dizer: eu sou com você nessa cisterna. Eu sou com você no dia das nuvens escuras. Eu sou com você no dia das lágrimas. Eu sou com você no dia da decepção. Mas eu tenho um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Há um propósito em tudo isso, José. Aleluia. Versículo 4. E José disse aos seus irmãos: Disse o quê? Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Disse o quê? Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, lê devagar. eu... Versículo 5. Vai. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Por quê? Porque foi para a preservação da vida. Não foi para a morte. Que Deus... Para! Não foi para a morte. Não foi para matar. Não foi para derrubar. Foi para quê? Para a preservação da vida. Continua. Lê de novo 5. Lê de novo 5. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Por quê? Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou. Para! Quem enviou? Quem? Fala no microfone. Quem enviou? Deus. Quem enviou? Deus. Não foi os irmãos. Não foi os ismaelitas. Não foi Faraó. Não foi Potifar. Não foi a mulher de Potifar. Ele está dizendo: foi Deus. Foi Deus. Deus tem um propósito. Não foi vocês, irmãos. Não foi a mulher de Potifar. Foi Deus. Para preservação de vida. Eu estou no ambiente que eu estou. Parece que é morte, mas Deus está dizendo: é para você viver, José. Tem um propósito em tudo isso, José. Eu estou no comando, você está na minha direção. Eu estou no comando, você está na minha direção.
versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês. Lê de novo. Deus me enviou diante de vocês. Lê de novo. Deus me enviou diante de vocês. Qual é o altar que nós estamos vivendo? O altar que nos une. Só que nem sempre, Diácono Natan, o altar vai nos guiar pelo caminho que a gente quer. Lê de novo, 7. Deus me enviou diante de vocês. Olha o que José está dizendo. Deus me enviou na frente de vocês. Por quê? Porque Ele já está no nosso amanhã. Continua. Para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Para. Só eu estou entendendo esse texto. O texto está dizendo, foi vocês que me mandaram, não. Deus me enviou na frente de vocês para que houvesse um livramento para vocês. Deus está dizendo, eu estou no teu amanhã. Você não está entendendo nada, mas eu estou providenciando um livramento. Eu estou no teu amanhã. Você não está entendendo hoje, mas viva hoje. Eu estou no teu amanhã, já preparei teu amanhã. Eu estou no teu amanhã. Versículo 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá. Lê de novo. Assim não foram vocês que me enviaram para cá. Quem enviou? E sim Deus. Quem enviou? Deus. Tem dia que a gente fica dando tanto poder pro diabo. O diabo fez, o diabo desfez. Deus está dizendo, eu estou no teu amanhã. Eu estou no controle da tua vida. Eu estou no controle da tua história. José tinha tudo para matar os irmãos ali mesmo, sim ou não? Se fosse eu, talvez matava. Se fosse você, com o poder que ele tinha, era só ele falar, mata tudo. Morria ou não morria? Morria! Só que José entendeu, eu estou no altar da direção. Os sonhos não são meus. O dia que eu decidi entregar a minha vida para Deus, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Eu não vivo mais os meus sonhos. Agora eu vivo os sonhos dele. Eu vou ser guiado por ele. Deu 8. De novo. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Versículo 9. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José. Para. Quem é o pai dele? Quem é o pai dele? Então lê o 9 de novo e volta a entender que o pai dele é Jacó. Lê o 9. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele. Diga o quê? Assim manda dizer o seu filho José. Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozém e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhes pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão... Não, 11. Ali eu o assustarei
porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhes pertence. José dá ordem. Chama meu pai Jacó. Irmão, se fosse aqui, a gente vai encerrar no capítulo 46 que a gente leu. Aqui faz 13 anos, Manuzinho. Foi 13 anos já. Que Jacó não viu seu filho, José. Se fosse você que recebesse uma notícia dessa, o filho que você achava que estava morto, está vivo e está te chamando depressa. O que você faria? Imagina que você estava lavando roupa. Você deixava a roupa e ia. Imagina que você estivesse jantando. Você parava de jantar na hora e ia, sim ou não? Sim ou não? Só que Jacó vai nos ensinar que a emoção não pode ser maior do que a razão. Se fosse eu e você com a notícia dessa, a gente ia na hora ter um encontro com o nosso filho. 13 anos sumido, eu achando que ele estava morto, e agora ele me manda um recado que ele está vivo, está bem, está me chamando. Eu vou ter um encontro com ele. Só que esse Jacó dos altares. E antes de Jacó se encontrar com a sua emoção, ele vai se encontrar com a sua razão. Gênesis 46. E aí a gente encerra aqui. José estava onde? Onde? No Egito. De ensino, isso que eu preciso conversar com os irmãos gravar. Estava no Egito. Por que Jacó está com medo de descer para o Egito, mesmo sabendo que José estava lá? Primeiro, Abraão já tinha descido para o Egito sem a ordem de Deus e subiu com Agar. Em Gênesis capítulo 26, se você ler, eu não vou ler, mas se você abrir o texto em Gênesis 26, Deus vai aparecer para Isaac, pai de Jacó, e vai dizer: não desça para o Egito, eu vou fazer você prosperar na terra que você está, não desça para o Egito. Por que Jacó não vai depressa para o Egito? Porque ele precisa de direção. Ele não quer ser movido por emoção, ele quer ser movido pelo altar da razão. Ele está dizendo: a emoção está mexendo comigo, mas eu quero saber o que Deus tem para mim. Mas é José, teu filho, 13 anos sem você ver ele. Eu vou estar debaixo da direção de Deus. Se Deus não mandar, eu não posso ir. Já percebeu que tem gente que: mas é meu filho, é a minha família, Cuidado com a emoção, para ela não ser maior do que a razão. Aí a gente lê os versículos que lemos e a gente encerra. Gênesis 46, 1 ao 6. Vai. Israel partiu com tudo o que possuía. Quando você lê que ele partiu, dá a entender, ele foi para onde? Foi para onde? Mas ele não foi para o Egito. Continua o texto. E chegou a Berseba. Chegou onde? José está onde? E Jacó foi para onde? Berseba. O que ele foi fazer em Berseba? Se José chamou ele para o Egito. Continua o texto. E ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, o seu pai. Ele ofereceu sacrifício. E a gente sabe que em sacrifício a gente só oferece onde? No altar. Jacó está dizendo: eu preciso levantar um altar que vai me guiar, para eu saber o que eu preciso fazer diante da notícia que eu recebi. E ele vai oferecer sacrifício naquele altar, que é o altar que nos guia, é o altar da direção. Versículo 2.
Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. E aí? Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Farei uma grande. Continua. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó. Os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que havia adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência. Jacó e toda a sua descendência. Se Jacó está vivo, quem é responsável pela família? Se Jacó está vivo, quem é responsável pela família? Jacó. Quem tem que manter a família? Jacó. Só que Deus está no nosso amanhã. Jacó, vai chegar uma fome tão grande e você vai estar muito velhinho, Jacó. Então eu vou dar um sonho para o teu filho José. Ele vai ser vendido, vai chegar no Egito, mas depois ele vai te chamar e você vai viver com a tua família, vai viver com os teus gados, com os teus filhos e vai viver bem, Jacó. Mas fica tranquilo, você vai voltar do Egito. José vai fechar os teus olhos e você vai descansar em paz. Mas esteja na direção que eu te disser. Fique de pé. Esse altar nós precisamos levantar. O altar da direção. Não devemos andar e viver pela nossa própria vontade, ou por aquilo que nós achamos bom, interessante, ou por aquilo que a nossa emoção está gritando. A Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso. Por isso que a gente não anda pela emoção, a gente não anda pelo coração, a gente anda pela fé. A gente anda aí por Deus. E Deus, nesta noite, nesse último altar, Ele nos convida: ei, o que você vai fazer? Tem direcionamento? Perguntou para Deus se deve ir, se deve voltar, se deve fazer, se deve responder. Por que a gente tem que perguntar para Deus? Deixa a gente pode ou não responder uma mensagem. Posso ou não ir? Posso ou não responder? Posso ou não fazer? Posso ou não convidar? O que o Senhor me fala? Me direciona. Só que sabe qual é o problema? A gente não tem paciência para esperar a manifestação e a direção de Deus. Quantos anos Jacó esperou para receber a direção de Deus? 13 anos. Mas enquanto Deus não falou vai, ele ficou no mesmo lugar. Porque antes ele tinha que levantar o altar da direção e ser guiado por Deus. A partir dessa noite, peça direção a Deus. Senhor, como eu respondo essa fala? Senhor, como que eu falo? Como que eu resolvo essa situação? Como que eu faço? Eu aceito essa proposta? Não aceito? A gente não tem paciência porque a gente quer viver os nossos sonhos, do nosso jeito, da nossa forma. E tem gente que bate no peito e diz: eu sou assim, e se não for assim, eu também não vou, também não faço. Para de ser assim. Levanta o altar da direção e diga: eu quero ser guiado por Deus, direcionado por Deus, porque Deus tem o melhor para mim. E essa é
a Ti pela noite de hoje, pela oportunidade de cultuarmos a Ti, pela Tua palavra liberada sobre nós na noite de hoje. Que esse altar ministrado aqui hoje venha a ser levantado por nós. Que nós possamos, ó Deus, buscar a Tua direção. Que nós não venhamos ser movidos pela emoção, mas que nós possamos ser movidos por propósito, pela Tua direção. Quantas pessoas, Senhor, estão perdendo oportunidades e portas por quererem agir com a emoção ou com a sua própria razão, mas que nessa noite nós possamos ser guiados e direcionados pelo Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor já está no nosso amanhã. Em tudo, ó Deus, que foi ministrado, crava no coração da Tua igreja, Senhor. Nos ajuda a entender que estamos dentro de um projeto e um propósito estabelecido pelo próprio Deus, onde não seremos isentos de marcas, feridas, invejas, levantes, mas nesta noite venha com o Teu bálsamo e no íntimo, com as Tuas mãos, Espírito, venha curando as feridas. Nos ajude, Deus, a ser como José, entender o propósito que estamos e não retribuir na mesma moeda, da mesma forma, mas pagar o mal com o bem, o ódio com o amor, porque estamos debaixo da Tua direção. Seja conosco, no alto, no baixo, no micro, no macro, na cisterna livre, porque a Tua presença é quem nos sustenta. Nessa noite, Senhor, obrigado. Leva-nos em paz, em segurança. Nos dê um resto de semana abençoado. Que no domingo, na celebração da Tua ceia, possamos estar aqui mais uma vez, louvando e adorando o Teu santo e poderoso nome. Obrigado por tudo que tem feito e há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, ainda de pé, Deus abençoe a todos que aqui estiveram. Domingo, celebração da ceia do Senhor. Não fale. Irmã Rosana, não vai embora antes. Tá? Não preciso dar uma palavrinha para a senhora. Domingo, 6h30, a celebração da ceia. Não falte, esteja aqui. Pastor, eu ainda não participo da ceia. Você que não pode faltar mesmo. Você tem que estar aqui. Porque aí você já vai acostumando com a mesa. O dia que for para você sentar, você já sabe como funciona. Deus tem uma palavra para o teu coração. Então, não falte aqui no domingo, em nome de Jesus. Esses são os avisos. Mais algum aviso, irmã Amanda? Não, né? Deus abençoe a todos. Tem ensaio do louvor domingo? Tem ensaio do louvor domingo, 2 horas, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Teu Filho Jesus, a comunhão do Espírito Santo reine e habite na vida de toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diga amém. Você que disse amém, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus.